Olá amigos, domingão, dia 14 de março, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 15 ao dia 19 do 3. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só você clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado, tudo de forma gratuita. Explorar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal e, logicamente, ficar antenado aí nas análises que são publicadas e novos conteúdos aí de aprendizado. Recado importante para essa semana, a partir de amanhã, a partir desta segunda-feira, dia 15, a Bolsa volta a fechar às 17 horas. Das 10 às 17 a gente está falando do mercado à vista. Futuros ainda fechando às 18 horas, voltando a fechar às 18 horas e voltando também a ter no mercado à vista o aftermarket das 17h30, aquele horário extra para negociação nas ações, 17h30 às 18 horas. Então, primeiramente, vamos falar aqui do Ibovespa, quais ativos que eu vou abordar nesta análise de hoje. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Vou falar aqui de... ainda está faltando aqui um ativo, deixa eu só estender aqui essa quantidade de ativos, enfim. Vou falar aqui sobre o dólar, o Ibov, o dólar, a Petrobras, a Vale 3, Prio 3, BBDC 4, TAE 11, NAT 3, NBR 3, BRKM 5, Enev 3, Azul 4, BRFS 3 e Multi 3. Dá para perceber até um número maior até de ativos do setor de energia. Vamos então aqui começar pelo Ibovespa, falando do fechamento da semana. Então, ou seja, você tinha um grande candle de baixa, você teve um grande candle de alta, ainda dentro do movimento de queda, a expectativa de se ter até uma semana um pouco mais negativa. Se fizesse o contrário, tivesse fechado acima dos 15.500, seria um sinal ainda mais relevante de força por parte dos compradores, mas essa sombra inferior aqui, até com um padrão chamado aí de martelo, a formação do padrão de martelo, que gera uma expectativa de subida. Onde é que confirma essa expectativa? Basicamente no rompimento da máxima da semana retrasada, ou seja, superação dos 115.503. Cria-se uma expectativa de subida para a nossa bolsa, de recuperação dessa tendênciazinha de baixo, que mesmo que a gente tenha algo para baixo, lembrando que eu já mencionei aqui, desde esse fechamento dessa semana, não tem uma expectativa tão forte para baixo. Falando assim, no cenário mais pessimista, na minha leitura, 105.700. Quem já acompanha mais tempo lembra desse comentário que eu fiz no fechamento dessa semana, em termos de cenário mais pessimista seria para aqui 105.700 devido a esse candle que reduziu a expectativa de queda para baixo, reduziu a importância da atual tendência de baixa de curto a médio prazo e trazendo agora uma expectativa até um pouco mais favorável para cima, mas precisa de confirmação, que é justamente a superação de 115.500. Lembrando que o Ibovespa, na tendência de médio para longo prazo, continua dentro de uma tendência de alta, mas tendência de alta é topos e fundos ascendentes, mas no momento, num processo de correção dessa subida, ou seja, correção da subida significa dizer movimento de baixa ou movimento lateral. O mês está positivo aí em 3,75%. E olhando para o gráfico diário, a superação daquela região que eu mencionei, 115.503, reforça inclusive a tendênciazinha de alta. O que seria até mais interessante acontecer para gerar essa tendência de alta é o Ibov dar uma lateralizada aqui e depois gerar o pivô de alta no decorrer da semana. Então seria um sinal até um pouco mais relevante. A outra forma de representar força é romper os 115.500 e passar a proporcionar sinalizações de alta acima da região de 115.500 a 115.000 pontos. Dólar terminou aí a semana muito mal, né, com a queda forte de 2,44%, dentro do que era o viés do dólar, de se ter algo mais para cima, mas na leitura que eu tinha de não ir tão longe para cima. Eu não tinha uma expectativa de o dólar sair rasgando tudo para cima, ou seja, de poder frear a alta na zona de resistência e poder apresentar alguma movimentação para baixo. Dava para fazer essa leitura que tem uma queda dessa magnitude? Não, mas a expectativa de não se ter algo tão longo para cima trazia a chance de poder buscar olhar ali alguma sinalização, um tempo gráfico inferior, como um gráfico diário, ou até mesmo um gráfico de 60 minutos, em busca de olhar para a ponta vendedora. Dólar, então, cai forte, perde a mínima da semana passada, aumenta a probabilidade de poder
testar o próximo nível importante de suporte, que na minha opinião está na faixa dos 5.470. Está claro também que vai chegar e fazer isso aqui? Não está claro que vai fazer isso aqui, mas aumentou a chance de fazer algo nesse sentido aqui de testar essa região. Logo, para buscar alguma compra, tentando pegar algum processo, algum processo de recuperação dessa forte queda, ficaria mais interessante, não que vai bater lá, mas mais interessante ao chegar na região 5.470, avaliar num gráfico diário, por exemplo, ou até mesmo no dia 60, se ao chegar nesse patamar gerou alguma sinalização de alta que apoie um pouco mais arriscar em alguma operação na ponta compradora. E indo aqui para o gráfico diário, que está o gráfico diário, e se abrir subindo? Ainda tem a chance de testar essa região aqui. E se abrir subindo? Ficar de olho em quê? E em sinalização contrária, no diário ou no G60, de se ter algum movimento para baixo, apoiando mais a operação de venda, de poder ter uma melhor relação risco-retorno. Abriu caindo, chegou aqui nessa região, gerou alguma sinalização de fundo, ou lá no G60, em cima dessa região de 470 ou para baixo disso, ficar de olho também na questão de buscar alguma movimentação para cima, de tentar pegar algum movimento para cima. Então essa é a minha leitura em relação ao dólar, um cenário de indefinição da tendência de curto prazo, mas apontando para a zona de suporte, e se resolver subir testando zona de resistência como uma média móvel de 13 períodos, ali na faixa dos 5.623, 5.620,5 a 5.623. Próximo nível de resistência é o gap de baixa, na casa aqui dos 5.650. E mais acima 5.678. Então tem esses três níveis, 620 a 623, depois tem esse outro patamar e essa outra região aqui. Em cima desses níveis gerou alguma sinalização de topo descendente, volta a ficar muito mais para a ponta vendedora. Então monitorar de perto resistências aqui para olhar para a venda, que pode trazer um movimento mais interessante, e monitorar, falando de operações de diário de 60, e monitorar a zona de suporte para também tentar pegar um repique de alta para a região de média ou região lá do 623,5. Seguindo aqui para as ações, a PTR4 nessa última semana gerou a sinalização de um fundo, tinha um martelo em cima de um nível de suporte, já dentro de uma tendência de baixa, ou seja, reduz a importância do martelo de se ter algo tão relevante para cima num primeiro momento, mas gerou um bom fechamento, conseguiu fechar em alta, um engolfo de alta até, um engolfo de alta em cima de um martelo, ou seja, encobrindo esse candle aqui, e conseguindo voltar a fechar pelo menos ele acima dos R$23, que é algo mais relevante, ou seja, dá para perceber que aqui era uma máxima que foi testada e ninguém consegue fechar acima desse patamar. Agora volta para cima, essa máxima aqui está em R$23,03. Por isso que eu estou falando R$23, é um número redondo, que lá para trás, se olha aqui para trás, era um gap de baixo, enfim, conseguiu fechar acima. Então traz um sinal de alta que cria-se uma chance de poder ter algo mais para cima. Baseado nisso, dá para buscar aí estratégias que possam trazer oportunidade de compra num gráfico diário, de fundo ascendente, por exemplo, ou mesmo que enrolou, gerou um sinalzinho de pivô de alta, possibilidade de abrir uma operação de compra, tentando pegar um movimento ali para os R$24,40 a R$25,25. Primeira possibilidade. Para quem está comprado, tem duas opções aqui, trabalhar com stop aqui ou abaixo da mínima do último candle de sexta-feira para quem está comprado no swing trade. O ponto mais negativo para Petro de começar a perder a expectativa de subida é ter um forte fechamento aí para baixo da média e gerar nova mínima na sequência, reforçando a chance de testar esse ponto de suporte aqui nos R$22,34. Então, nesse momento, com o viés de alta, gráfico diário com a leve tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e o semanal com fundo em cima, conseguindo voltar para cima, levemente para cima de um nível de resistência. Superação da máxima dessa semana traz uma expectativa um pouco maior de poder ter algo mais para cima, de ter um movimento de subida ou mesmo lateral aqui no gráfico semanal. Então qualquer entrada que seja de médio prazo em cima dessa região aqui, stop ficaria abaixo dessa mínima, tentando pegar aqui mais umas 2 a 9 semanas aqui para frente em cima de PTR4. Aí vai subindo, tem mais 1 ou 2 semanas, vai subindo o stop, sai daqui e coloca o stop abaixo da mínima da terceira semana do movimento de subida no gráfico semanal. Seguindo para o gráfico semanal agora da Vale 3, a Vale na semana passada proporcionou uma queda de 2,81%.
ela conseguiu reverter um topo descendente, gerar um sinal de alta, rompendo essa máxima, representando força para os compradores. Então, dentro do que aconteceu esse candle de indefinição, dentro de um grande candle de alta, ainda fica uma expectativa de ter uma semana positiva. Se ela tem uma semana negativa, vai reforçar o quê? A chance de se ter algo para baixo, para testar efetivamente a média móvel depois que ela testou a última vez lá atrás, bem distante, né? Se a gente pegar aqui só nesse movimento de subida aqui tinha sido 18 semanas, aqui já tem basicamente 26 semanas sem tocar a média. Então a perda da mínima desta última semana reforça um pouco mais a chance de queda ou de lateralização do preço da Vale 3, ou seja, da média se aproximando do preço. Baseado nessa questão de ainda poder ter um movimento para cima, o ponto negativo aqui é justamente só, ela consegue fazer um fechamento aqui acima dessa máxima e depois volta para baixo. Então, enfim, algumas restrições para fazer a entrada e a principal é, no meu ponto de vista, ter mais 1 a 2 pregões, 2 pregões preferencialmente, para abrir alguma compra de fundo em cima da média móvel 3 períodos, de superação da máxima do candle anterior. Antes disso, eu não teria tanto interesse de fazer entrada na ação em termos de swing trade. Se estivesse posicionado de alguma forma aí na ação pelo gráfico semanal, poderia trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima desta última semana, ou no mínimo aguardar mais uma semana para colocar o stop abaixo da mínima da terceira semana depois dessa reversão de topo e a perda de força ali, um pouquinho de perda de força em cima do topo anterior. A próxima ação é a Prio 3, que terminou na semana também com candle de baixa, com queda de 6,55%, assim como a Vale 3, a perda da mínima desta última semana, para quem está posicionado depois de várias semanas aqui para cima. Várias semanas para cima é de um movimento de alta, de candles ascendentes, de fazendo máximas, superando a máxima da semana anterior, inclusive com mínimas ascendentes, perdeu essa mínima aqui, cria-se uma expectativa de queda para a ação. Mas enquanto isso não acontecer, ainda há algo para cima. Só que, considerando já fez um movimento longo para cima, correção curta, quando faz uma correção curta, não dá para se esperar tanto para cima do rompimento do topo. Eu diria que até ela já foi num bom ponto de subida. Então, dentro desse cenário, dá para arriscar uma compra, por exemplo, pelo gráfico diário, que é por isso que ela está aqui, né? No gráfico diário, ela está em cima de um nível de suporte, fez uma correção ali curtinha, superar essa máxima. Com a vantagem dessa entrada é a questão do tamanho do stop curto. A relação risco-retorno não é das melhores para o topo anterior, na faixa de 1 para 1,5, estourando isso aí para a máxima ali, 1 para 1,5. Mas o que a vantagem é isso aqui, a tendência de alta, entrada na zona de suporte com a perspectiva de ter algo para cima. Mas quando o semanal já tem um movimento mais longo para cima, a entrada torna-se um pouco mais arriscada. Então, enfim, o stop vai ficar basicamente, ou seja, entrou comprando pelo diário, o stop vai ficar basicamente na perda da mínima dessa última semana dos R$ 91,34, ou seja, o stop ficaria em R$ 91,33. Então, stop curto, se resolver ainda ter algo mais para cima, então seria a forma de entrada pelo diário, superação aí dos 94,97. BBDC4, fechamento da última semana estável, menos 0,09%. A ação proporcionou aqui, vinha ali na tendência de baixa, proporcionou na semana retrasada uma boa recuperação em cima de um nível de suporte, fechamento para cima de resistências que foram superadas e poderiam funcionar novamente como suporte. A ação veio aqui, bateu e gerou uma recuperação, entrando num movimento de alta no gráfico semanal. Logo, dá para se olhar para um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora. Mensal dá para ver lá que está batendo em cima de um suporte e já está gerando uma boa recuperação. Baseado nisso, o que seria interessante acontecer, gráfico diário deu uma enroladinha um pouquinho maior aqui para buscar uma compra um pouco mais abaixo, ok, fundo ascendente. A outra forma ficou um pouco mais aqui próximo da resistência, brigando aqui com essa região em torno perto dos R$25, um pouquinho até acima dos R$25, ali na casa dos R$25,15. E fez um rompimento depois de uma lateralização maior, também possibilidade de abrir compra de swing trade em cima de BBDC4, então ativo para a gente monitorar aí no decorrer desta próxima semana em busca de possível oportunidade. Quem já está posicionado em BBDC4 pelo semanal, aguardaria pelo menos mais uma semana
para tirar o stop, por exemplo, da mínima desse candle aqui de baixa para a mínima do próximo candle aqui do gráfico semanal, ou seja, até o término lá dessa semana que vai do dia 15 ao dia 19. Logo, o stop só seria reposicionado lá no dia 22 de março. Taesa, agora vamos falar um pouco ali no setor de energia. Taesa tem uma boa semana, fechou, manteve-se acima da média, tinha voltado para cima da média da resistência, bateu do fundo anterior ali, que seria uma resistência, né, o suporte, agora voltou a funcionar como suporte, bateu essa semana aqui e manteve-se aqui acima. Então, ativo para ficar atento, apesar de ter uma zona de resistência muito relevante pela frente. Primeiramente, aí, resistência em torno aí dos 33,13 até os 33,22 e depois mais lá dentro dos 33,80. Considerando essa região de resistência, considerando aí no viés positivo que ela girou aqui, tem 2 semanas, podendo ter algo mais para cima aí nas próximas semanas, a tendência de alta também no prazo maior, olhando aqui para o gráfico diário, seria interessante acontecer algum processo de recuo para buscar uma entrada mais próxima da região de suporte, da média, ou lateralização do preço em cima da zona de resistência, por mais alguns pregões, uns 2 a 3 pregões pelo menos, e depois romper aqui fazendo um pivô de alta para entrada em cima de Taesa. Enat 3, fechamento bem da semana, aqui vindo, confirmando o grande candle de alta, então o ativo está forte para cima, lógico. Se no gráfico diário proporcionar correções aqui, gráfico diário aumentar a correção tem que ser um pouquinho maior, aí a gente já está falando aí de pelo menos mais uns 3 pregões aqui, caminhando para a média, fundo ascendente, possibilidade de abrir a operação na ponta compradora em cima de Enat 3. Para quem já está posicionado pelo gráfico semanal, cria-se a chance de, depois desse rompimento, trabalhar com stop abaixo da mínima da última semana, ou seja, em R$ 15,36. ENBR3 também fechou bem a semana, confirmando um fundo, apesar de não ser um fundo basicamente ascendente, mas é um fundo que traz o papel para cima de novo de um nível de resistência anterior, que era interessante ela permanecer acima e ela voltou para baixo, mas agora ela consegue voltar com esse fechamento de semana para cima de um nível de resistência não só lá para trás de topos anteriores, mas também da média móvel exponencial de 3 períodos. Enfim, gerando um início de um movimento de alta no gráfico semanal que pode se estender aí por mais algumas semanas. Com base nesse contexto, temos aqui no gráfico diário uma tendência de alta recuperada, até no formato aqui de ombro, cabeça, ombro invertido. E aí, se a gente for falar de ombro, cabeça, ombro invertido, eu não vou exagerar muito na questão da projeção, vou pegar o ombro ali mais baixo. A gente teria aqui uma projeção de R$ 20,35, se for projetar todo esse tamanho aqui da cabeça, né, do ombro, cabeça, ombro invertido. E buscando aqui a projeção 100% desse patamar, dessa distância, a gente teria R$ 20,35. Falando em termos de pivô de alta e pegando projeção alternada do preço, temos aqui projeção alternada, primeiro 19,05 que bateu e deu uma patinada, e o segundo a projeção de 100% desse movimento de subida a partir dos R$ 18,00. 19,73 seria o objetivo mais próximo de uma região que seria um pouco mais importante de resistência, que fica ali na casa dos 19,91. Como o contexto no diário de tendência de alta é favorável, lá no semanal também está dando um movimento de subida, só que aqui entrou numa zona de resistência, o que eu vejo como mais interessante para ter uma boa relação risco-retorno de tentar pegar o próximo movimento de subida para a região 19,90, 19,73, que é uma projeção, e depois 19,90, ficaria ali através de um fundo ascendente ou pivô de alta, melhor ainda de fundo ascendente. Gerou algum recuo aqui, média móvel exponencial se aproximando, fundo ascendente, possibilitaria a chance de compra em NBR3. BRKM5, neste momento ali em tendência de alta no gráfico diário, tendência de alta no gráfico semanal, fez uma boa semana, alta de 10,48%. Se olharmos aqui para qual o próximo nível de resistência mais importante pelo gráfico semanal, está aqui assim, basicamente, nessa região aqui que era um topo lá para trás, e aqui é uma região que bateu, inclusive, a máxima de um grande candle de baixa, região ali na casa dos R$ 36,81, R$ 36,93. Depois disso, em torno dos R$ 37,63. Dentro desse cenário positivo, tem sinal de baixa? Ainda não tem nenhum sinal de baixa.
Gráfico diário dela também não tem sinal de baixa, mas para quem está comprado no swing trade, trabalharia com stop abaixo da mínima desse pregão. E para quem está de fora, já é a situação dos ativos, até que eu vou comentar agora, de aguardar uma correção um pouquinho maior no preço, ou seja, de pelo menos ali uns 3 a 4 candles, ideal até uns 4 candles aqui de correção lateral ou para baixo para buscar uma compra de fundo ascendente. Então seria essa alternativa de se buscar aí uma compra no papel. Então, pelo diário, aguardar a correção no tempo ou no preço para buscar uma compra de swing trade. Pelo semanal, risco um pouquinho maior, relação risco-retorno desfavorável, porque você está entrando aqui com o stop aqui embaixo. Para quem está comprado pode deixar já o stop aqui. E a zona de resistência já ficando mais próximo do que o tamanho que seria o stop da operação. Por esse motivo, o diário seria mais interessante para ter correção para fazer algum tipo de entrada nesse papel. ENEV3, que também fechou bem a semana, gerando a superação da máxima da semana anterior, permanecendo acima da média móvel exponencial de 3 períodos, apesar de ter perdido a mínima desse candle, um primeiro sinal de perda de força. Olhando para um prazo maior que é o gráfico mensal, como perdeu a mínima ali do candle anterior, né, do mês anterior, isso traz um primeiro sinal. Esse mês trouxe um primeiro sinal que esse ativo pode gerar um movimento de queda ou um movimento lateral do preço corrigindo a última subida. Então, não teria de imediato uma expectativa tão forte para cima de ir lá romper já os 18,86. E se isso acontecer, chance de poder não ir muito longe de ter alguma correção. Logo, entradas no papel, ficar de olho justamente, ou seja, isso aqui seria um nível de ficar atento para uma possível saída, ou seja, uma região ali, ficar de olho em possível sinalização de baixa, inclusive pelo gráfico diário, região dos 18,44 até um patamar de 18,86, zona de resistência pelo gráfico semanal. Uma resistência intermediária, tem aqui um gap de corpo em 17,36, que já foi testado essa semana e sentiu um pouco a pressão vendedora, deixando uma sombra superior. Mas o viés aqui, olhando para o semanal, ainda cria-se uma chance de ter algo para cima. Baseado nisso, olhando para o diário, que fez um movimento único de subida, eu aguardaria recuo para buscar alguma compra. Fundo ascendente, 3 candles, fundo ascendente, pivôzinho de alta, daria para buscar uma entrada. Quanto mais distante for a entrada for da região de resistência que eu citei no gráfico semanal, melhor para uma compra em cima de ENEV3. Azul 4 também fechou bem a semana. Fechou a semana aí com alta de quase um engolfo de alta, né? Pegando aqui a abertura 41,11, fechamento 41,13. Na realidade foi um engolfo de alta assim. Só dando um zoom aqui no gráfico, foi um engolfo de alta, fechou levemente acima, abriu abaixo do corpo anterior. Então esse candle englobou esse candle anterior, ou seja, gerou uma sinalização que é um padrão gráfico. Tem até aqui no meu perfil no Instagram, para quem tem aqui no vídeo no YouTube também sobre engolfo de alta, e tem no meu perfil no Instagram, @dvinvest. O último post lá no feed foi justamente sobre engolfo de alta. Então gerou aqui um engolfo de alta, a confirmação desse engolfo de alta é a superação da máxima desse candle, que cria uma chance de poder maior de poder testar a resistência mais importante ali por volta dos R$44, que era ali uma região de topo, também virou topo aqui para frente, dificuldade de subida, seria o ponto de resistência mais relevante. Então, pelo gráfico diário, para se buscar algum tipo de entrada, entrar comprando aqui para swing trade depois de um movimento mais longo para cima, em cima da resistência de um fundo anterior, uma mudança de polaridade, não seria a minha opção de entrada. Mas eu olharia com carinho os próximos candles, que é falando de ativos que precisam gerar algum tipo de correção pelo gráfico diário para fazer uma compra de swing trade, desde ali que eu já comentei em cima de ENEV3, agora aqui em cima lá também de BRKM5, aqui em cima de Azul 4, ou seja, ter alguma correção para buscar uma compra para tentar pegar um movimento de subida que possa trazer o papel, aumente a chance de trazer o papel para a faixa dos R$44. Qual a resistência imediata? R$41,70, por volta de R$41,73. E para quem está comprado, ficar de olho na questão de condução do stop da operação através da última mínima ascendente do gráfico diário, quem está comprado no swing trade. Brasil Foods, BRFS3, também fechou bem a semana. E ela finalmente consegue fechar uma semana acima dessa região de resistência. Qual a alternativa aqui? Dá para buscar uma entrada pelo gráfico semanal com stop abaixo da mínima desse candle e tentar pegar algo para cima. Essa é uma primeira opção. Fazendo uma operação aí de rompimento
Uma operação pensando em position trade, de ficar posicionado mais 2 a 9 semanas nesse ativo, porque uma semana já aconteceu aqui um rompimento para cima, ou seja, de 3 a 10 semanas, então o movimento já está acontecendo. Outra alternativa de entrada, swing trade, desde que gere sinalizações de alta para cima dessa faixa de preço, ou seja, pelo menos para cima, no mínimo para cima dos R$ 23,30. Voltou para baixo da mínima dessa semana, R$ 23,00, basicamente 23,01, atingiu os 23, 22,99, já começa a ficar um pouco mais arriscado a entrada. Ou seja, gerou lateralização, correção, movimento para baixo, sinalizações de alta para cima da região em torno ali dos 23,30, ou melhor ainda, se acontecer já acima dos 23,80, que é esse topo ali para trás, ó, mais aqui isso aqui, mais esse aqui, e em média móvel de 13 períodos, beleza, muito interessante para buscar uma compra na Brasil Foods. Para quem está comprado depois de um longo movimento de subida, fica de olho na questão das mínimas ascendentes, para, por exemplo, posicionar o stop de proteção abaixo da mínima, falando de swing trade, não daquela entrada de position trade pelo semanal, em R$ 24,18. A próxima ação que eu vou falar aqui vai ser de Multi3, que também fechou bem a semana, confirmando não só a confirmação, não só confirmando o fundo que tinha gerado na semana passada, um engolfo de alta, confirmou e fechou acima e anulou a tendência de baixa de médio prazo. Eu tive até uma pergunta aqui no meu Instagram, que é aí, é hora de entrar? Eu vejo ainda um risco maior pelo gráfico, olhando para um mensal, o ponto que ela se encontra. Tem uma sinalização positiva, mas tem um risco um pouquinho maior. Você vai estar entrando aqui no papel. Tem como entrar? Tem como entrar. Um rompimento do topo anterior, coloca o stop aqui e tenta pegar todo um processo de recuperação do papel. Pode ser que ela realmente ganhe um movimento de força aí para cima. Qual seria outra alternativa? Assim como o Brasil Foods, que voltou para cima de um patamar relevante, que aqui ó, ela tinha um patamar relevante para trás, que respeitou aqui, opa, voltou para cima, tem que ficar acima. Gerar aqui uns 3 a 4 candles de correção, pelo menos 3 que eu gosto de fazer a entrada, para buscar uma compra. Na verdade, ela gerou aqui 1, 2, 3 e no terceiro já não conseguiu, no quarto já não conseguiu gerar o sinal de alta, já voltou para baixo desse patamar aqui. Então aqui ó, já funcionou como resistência de novo aqui nesse patamar e agora volta para cima. Então voltou para cima da região dos R$ 23,00 a 23, justamente a região dos 23 pila aqui, ó. Voltou para cima dos R$ 23,00, algo bom. Ideal que aconteça sinais de alta no gráfico diário para cima dos R$ 23,00. No mínimo, acima dessa topo anterior, ou seja, no mínimo acima dos R$ 22,50. R$ 23,00 a R$ 22,50. Faixa de preço que esse papel também gerar correção no decorrer dessa próxima semana e proporcionar um fundo ascendente, um pivô de alta. Foco em compra de swing trade. Entrou comprando pelo gráfico semanal, stop abaixo da mínima da semana passada, tentando pegar todo um processo de recuperação. Ainda que a tendência não é das melhores. Você fala, a tendência é de alta, mas voltou lá embaixo, não fica uma expectativa tão forte para cima. Se não fica uma expectativa tão forte para cima de imediato, eu olharia mais um pouquinho para o gráfico diário para buscar a entrada de compra de swing trade acima dessa região, pelo menos acima dos R$ 22,50. E melhor ainda se já for acima dos R$ 23,00 a entrada do papel, tentando pegar um movimento de subida um pouco mais para cima. E aí falando um pouco mais para cima, qual a próxima resistência? Intermediária na faixa dos 24 e seguido na faixa dos 24,62 a 25,61, essa faixa de topo anterior. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção nesse radar da semana. Tenham todos aí um excelente final de domingo e uma ótima semana aí do dia 15 ao dia 19. Até mais.